Olá pessoal, estive um tempinho aí ausente, né? E hoje eu tô querendo retomar, fazer alguns videozinhos sobre esse automóvel aqui em específico, né? E contar um pouquinho da história dele e contar também um pouquinho, né? Daquilo que a gente lê, da gente escuta, daquilo que a gente sabe sobre a história do Escort, né? É, rapidamente, o Escort ele nasceu na Europa, né? Mas assim, eu vou pular algumas etapas, mas para entender o porquê, né? Alguns motivos do desenvolvimento dessa geração, que é a geração 3, né? Que lá é denominada Mark III, que na verdade a gente aí pela internet a gente acha por MK3, né? Que é a abreviação de Mark, que é a abreviação de geração, né? De demarcação, né? E inclusive eu até peço um pouco de desculpas aqui porque não estou com nada profissional, é só para passar um pouquinho, né? O sucesso dele veio principalmente do Escort México da geração 2, né? Que ele tinha motor 1.8 e o Escort México depois teve o RS, fez grande sucesso nos ralis. E esse grande sucesso nos ralis alavancou as vendas do Escort lá na Europa, né? Na Alemanha, na Inglaterra, e, e fez com que se tornasse aí um queridinho da Ford naquela época, né? Da Ford europeia, né? E naquela época ele era 3 volumes, né? Que na verdade depois da concepção desse nós tivemos o 2 volumes e meio. 2 volumes e meio é esse pedacinho aqui, né, que chamam de 2,5, né? Alguns chamam de hatch, 2,5, né? Enfim. E aí, com o desenvolvimento dele na Europa, com o sucesso dele na Europa, chegamos a um momento que os concorrentes se desenvolveram, as coisas foram sendo, o tempo foi passando, as coisas foram se modernizando, e aí chegou num ponto que, pera um pouquinho, lá no final da década de 70, já comecinho da década de 80, a gente precisa renovar, e aí começou a encrenca na mão, né? Pera um pouquinho, não podemos, nós temos que mudar completamente a carroceria, né? Que não tem outro jeito. Como é que a gente vai chegar numa carroceria de sucesso, né? E, e aí o que aconteceu? Houve uma reunião da Ford já nos Estados Unidos, da Motor Company, e começaram os estudos, né? Esses estudos, eu não sei quem era o engenheiro-chefe, eu não sei quem era o desenhista-chefe, o projetista, não fui atrás disso, mas eu sei que a coisa começou junto com o pessoal da Colômbia. Né? O que é o pessoal da Colômbia? A Ford se juntou com o programa aeroespacial e criou uma divisão Ford Aeroespaciale, né? E criou o desenvolvimento da nave Columbia naquela época. Juntou esse pessoal da Ford dos Estados Unidos e fez com que se criasse uma outra divisão, né, de desenvolvimento na Ford europeia. Aí começou a criação dos veículos os protótipos, né, de desenvolvimento, de pesquisa, chamados PROBs. Esses PROBs é que deram origem a essa geração que aqui estamos, né? A geração 3 do Escort, a geração do Fiesta, a geração do Sierra. Essa geração foi criado o Probe 1, Probe 2, Probe 3, Probe 4 e por fim o último, que é o Probe 5. A preocupação pela aerodinâmica
nessas gerações do Probe era extrema, tanto é que tentaram buscar de todas as formas a criação de recordes e tudo mais de aerodinâmica, e foi obtido muito sucesso nisso, né, na época. Foram criados elementos aerodinâmicos naqueles carros e foram repassados esses elementos aerodinâmicos aos Escortes, aos Fiestas e aos Sierras. Então a gente vê aqui nesse Escort elementos aerodinâmicos, né? Por exemplo, olha o vinco desse aerofólio, o próprio composto do aerofólio sendo de borracha, né? A gente não tenho aqui aqui, mas eu já chego lá, a criação da grade dianteira, onde inclusive foi envolvido engenheiro brasileiro. Essa grade, ela não é assim específico, que essa aqui é do RS 1600, mas do XR3 que veio para o Brasil, do XR3 que tivemos lá, dos Escortes, né? É uma grade de aletas, que é a grade original dele, também com elementos aerodinâmicos, e a busca pela aerodinâmica, por esse tipo de solução foi incansável naquela época, né? Então criou-se criou-se o 2, né? O Probe 1, Probe 2. Quando chegamos no Probe 3, que foi feito em 1980, 81, salvo o ledo engano, que foi o ápice dessa situação, e criou-se o Sierra. O Sierra, quase por muito pouco, mas muito pouco mesmo, nós não tivemos aqui o Sierra. Em substituição aí aquela situação de fim de Maverick, entrada de Del Rey, foi nessa época que a Ford, infelizmente, o Sierra foi para a Argentina. E esse Sierra que foi para a Argentina, não temos nenhum Sierra que eu tenho notícias aqui no Brasil, e é um xodó, né? Seria uma das opções aí, se tiver condições de trazer um da Argentina, porque hoje temos Sierras na Argentina, eu digo Sierras esportivos, né? O XR4, que são assim, estão a preço de banana lá. Claro que com a importação chega a valores altos aqui, mas mesmo assim eu acho que é uma gracinha o carrinho para ser trazido, né? Então, e aí o que acontece? Preocupou-se muito com essa situação dos esportivos, e aí os esportivos, nós tivemos desculpa aqui que a mão entrou um pouquinho na câmera, nós tivemos aí a denominação XR, né? Que, pessoal, toda denominação tem um motivo, né? Então essa do XR, pessoal, deve perguntar por aqui, o que é o XR? O XR, na verdade, é o Experimental Research, né? Que é pesquisa experimental, provenientes desses veículos, né? Dos probes, né? E aí, o porquê o número 3? Porque, na verdade, é o seguinte, o número 1 eu não tenho conhecimento do número 1. O número 3, o número 4 e o número 5 foram dados aos veículos esportivos desta geração na Europa, e só aos esportivos, e o número corresponde ao tamanho. Então, por exemplo, o 3 é o Escort, o 2 é o Fiesta, que é o menorzinho, e o 4 é o Sierra, né, que é o XR4. Então foram dados aos tamanhos dos carros, né, e o encaixe deles no mercado. Vale salientar que posteriormente a isso parou-se no XR4, né, ficou no XR4, e aí fez tanto sucesso, e a gente teve Sierra até 91, 92, saldo ledo engano, e não tivemos mais nada, parou por aí. E aí o Escort sempre foi XR3, o Fiesta, o esportivo sempre foi XR2 e o Sierra sempre foi XR4. A substituição do Escort na Europa deu-se com a chegada do Focus. E aí, não tendo absolutamente nada a ver com essa história que eu acabei de contar, com probes e desenvolvimento e denominação, como ficou assim, todo o carrinho esportivo da Ford tinha XR, o europeu, então criou-se o Focus XR5, que não tem nada a ver também com o tamanho, porque ele não é maior do que o Sierra,
né? Ele é do tamanho do Escort. E eu não sei que veículo que tem, também chegou a ter XR6. Mas aí não tem nada a ver com a história que eu estou falando, não tem nada a ver com a parte clássica, não tem nada a ver com nada disso. E eu acho que foi um erro da Ford dar continuidade a essa sigla, a esses carrinhos que, sabe, o Focus deveria continuar sendo chamado de XR3 e não XR5, né? Porque ele é do tamanho do Escort. E também nem era para ser chamado de XR, né? Porque depois tivemos a divisão RS, aí já é uma história mais para frente, né? Aí tudo bem, aí a história é outra, retomou um outro lado da história, de performance e tudo mais, que não é isso que eu vou abordar aqui. E aí eu acho legal. Agora, ter a criação do XR5 e do XR6 eu não sou muito a favor. Mas tudo bem, vamos lá. Então, voltando a esse Escort, e aí veio a gracinha, né? Foi criado essa belezinha aqui em 1981 na Europa. E chegou ao Brasil em 1983, né? Finalzinho de 83 aí, com o modelo 84. Aqui no Brasil, tivemos algumas poucas diferenças com relação ao Escort europeu, né? Por exemplo, o espelho jamais foi pintado da cor do carro, né? Essa parte externa aqui do espelho jamais foi pintado. O motor, eu acho que para baratear custo, alguma coisa assim, que eram provenientes dos Gordines, dos Renaults Gordines, que depois veio para os Corcéis, foi adotado o CHT aqui no Brasil. E lá na Europa era o CVH. E também nós tivemos, a única versão que nós tivemos aqui no Brasil foi a XR3. Lá na Europa nós tivemos algumas versões mais apimentadas, né? Que é o XR3, depois mais tarde, ainda nesta carroceria, né? Tivemos em outras carrocerias, né? Da geração 4 também, que também tivemos no Brasil. A versão RS Turbo e a RS 1600, que é da onde veio essa grade, né? Que é da onde veio essa grade. Vamos falar um pouquinho agora do Escort mesmo, né? Esse carro, eu sou aqui eu morei, da minha idade eu morei 30 anos em São Paulo e por força das circunstâncias acabei vindo aqui para Itupeva, e nessas idas e vindas eu encontrei esse carrinho em 2005, 2006, e foi assim, foi meio que no susto. Eu já estava meio que procurando, e o sonho de criança era ter o vermelho. O negócio era o vermelho, porque eu queria ter o vermelho e tal, mas eu gostava muito do azul mineral, né? E aí, já em São Paulo você encontrava cacareco, como foi esse também, meio cacareco. Só que em São Paulo eu encontrava cacareco, só que faltava o spoiler, faltava o aerofólio, ou então tinha um que faltava não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, eu tinha saído de um Monza, que já foi uma dor de cabeça para achar a peça, e vou me infiltrar nisso aqui, e eu não quero mais essa dor de cabeça. Pode até ser meio cacareco, mas que tenha tudo. E andando aqui por Itupeva, parei no sinal, me parou uma senhora, não era senhora, né? E era uma menina, e me chamou a atenção. Eu perguntei assim na lata, vende? Como, né? Eu acho que ela deve escutar isso aí todo dia, como a gente vai em posto de gasolina com carro antigo. Ah, quanto você quer, quanto você quer? Isso aí enche as paciências de qualquer pessoa, porque o cara não tem dinheiro para comprar e fica aqui, você quer? Quanto você quer? Só para saber quanto que vale, né? E no fim eu perguntei, mas era para valer. E eu falei, ó, é o seguinte, não vamos discutir valores, não vamos fazer nada. Se tiver interesse, e dei um cartão para ela. Aí mais tarde ela me ligou. Eu sabia mais ou menos a ideia de preço naquela época, e acabamos fechando o negócio. Foi um negócio meio na confiança com o marido dela. Imagina, né? Imagina se hoje em dia isso é possível, né? Não sei, né? Eu trouxe o carro para casa e deixei um cheque lá. Aí o cheque compensou, e depois eu fui reconhecer firma, fazer a transferência, tudo aquilo. Bom, o carro, né? Esse carro aqui é 85, né? Voltando aqui para o Brasil, eu não sei se as pessoas sabem ao certo, eu não sei se também vou dizer absolutamente todas as diferenças, mas eu não sei se as pessoas sabem ao certo, desses 3 anos que nós tivemos essa geração de Escort aqui no Brasil, que é 84, 85 e 86,
as diferenças, né? Porque os carros são muito iguais. Em tese são, mas tem diferenças sutis. Bom, eu vou também passar isso aí, que acho que é interessante, né, para as pessoas saberem aquilo que eu sei, né? Porque a gente guardar informação não é legal, né? A gente leu tudo, tá certo, né? Informação é dinheiro, informação, mas eu acho que não vamos usar por aí, porque se eu já estou fazendo um filme para as pessoas me conhecerem, para as pessoas saberem, eu vendo peças no Mercado Livre, tenho a minha lojinha, que é a H1 Shopping, então eu acho que é interessante passar essas coisas. O 84, basicamente, chegou aqui no Brasil com uma novidade, né? Que eu acho fantástica a novidade e juro que se eu encontrasse eu poria, porque eu não sou adepto de 100% originalidade, não. Eu gosto de fazer do meu jeito, o carro é do meu jeito e tudo bem, em certas situações pode até perder valor de mercado, mas eu faço do meu jeito e com originalidade ou sem originalidade, eu não vou perder a oportunidade de fazer aquilo que eu gosto. E 84 chegou no Brasil com algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, os vidros eles eram bronze, né? Inclusive, me parece que não eram feitos aqui, né? Alguns vidros. A colocação dos vidros verdes só veio em 85 e 86. Então, os vidros bronze eles são da linha 84, que eu não tenho. Esse carro aqui é 85 e eu acho uma graça os vidros bronze. Então essa é a primeira diferença do 84 para os 85 e 86. Os 84 também, essa orelhinha aqui do porta de levantar a tampa da mala, também só chegou em 85 e continua na linha 86. Os 84 não tem essa orelhinha, né? Outra coisa muito bacana em 84 eram os encostos de cabeça, né? Esses encostos de cabeça que a gente está vendo aqui na linha 85. Os 84 eles eram grandalhões ao estilo Mercedes, né? Mercedes que eu estou falando, a chinesinha, né? Daquela geração antiga da década de 70, né? Então o 85 já não teve, nem o 86. O 84 também, falando de XR3, podem procurar aí. Quem não tem, não está original, né? Quem busca originalidade ao extremo. Essa voltinha aqui do difusor de ar, né? Ela é cromadinha nos XR3 84. E 85 e 86 nós não tivemos. Outra diferença interessante é o seguinte: o painel de instrumentos aqui, ó, nesse caso aqui do meu, tá vendo esse ponteiro aqui? O formato desse ponteiro com essa bolinha, isso é do 84, o 85 não tem esse ponteiro. O contagiros também, deixa eu dar uma sentadinha aqui. O contagiros também, ele é diferente, é um pouquinho menor. Eu não sei se é maior ou se é menor no instrumento do 84, o 85, 86 é esse contagiros. O que eu fiz no meu painel? Eu juntei elementos de um com elementos do outro. O ponteiro do 85 é como se fosse não tem essa bolinha no meio, né? Ele é uma elipse esticada, vamos dizer assim, né? Branco. E eu peguei e arrumei essa pintura do vermelho da McLaren e eu fiz e coloquei os ponteiros do 84 nesse carro, né? Então essa é a diferença também dos 84 para os demais. Tem também a diferença de cores, né? O 84 ele saiu com um vermelho chamado vermelho Sunburst, que é esse vermelho aqui de 85. Esse vermelho de 85 também é o Sunburst. Em 86 o vermelho foi mudado, o vermelho vivo, passou a valer o vermelho rosso, né, que é um vermelho com um tom um pouquinho mais escuro, né? Em 85 a principal mudança que a gente notava na hora era a colocação de dois filetes aqui, né? Um duplo filete aqui na lateral no vinco e em adesivo,
E ele acompanhou ali em 85 e 86 até o fim. Quer dizer, então quando a gente bota o olho num Escort, a gente, naquela época a gente falava assim, não, pera um pouquinho, no XR3, sempre XR3 o que eu estou falando. Peraí, esse aí é 84, 85 ou 86? Aí eu olhava os dois filetes, aí sabia que o carro não era mais 84. Aí para saber se, no caso do vermelho, se ele era 85 ou 86, a gente olhava o tom do vermelho. Se ele é alaranjado, é o Sunburst, é 85. Se já é o mais escuro, é o rosso, aí já é 86 o carro. Em 85, eu já não sei precisar se é final de 85 ou se já era 86. Houve uma mudança também na coloração desses elementos aqui de plástico cinza, né? Em 84 e 85, painel, volante, é denominado cinza tubarão. Nos 86 é um cinza um pouco mais escuro. Esse, eu estou falando dos apliques plásticos como puxadores, minto, o vermelho, um cinza mais claro, como puxadores, porta-mapas. Então, em 86, toda essa parte plástica cinza que a gente está vendo aqui, né? Nós tivemos um cinza mais claro, que eu não sei qual é o nome. Eu sei que esse cinza mais escuro, que é do 84 e do 85, é o cinza tubarão. Outra coisa interessante é a distribuição de cores, né? Tudo que é novidade, naquela época que a gente não tinha importado, saltava aos olhos. Então, em 86 veio a criação do azul mineral, e esse azul mineral fez um sucesso tremendo. É um azul escuro metálico e as faixinhas eram azul claro. E o engraçado é que nessa cor em específico, eu não sei como é que a Ford dividia isso, o Debrum do banco, né, ele era azul também. Então, só nessa cor, né, vinha com azul. Não é só nessa cor, existiu também o XR3 Laser. Esse XR3 Laser, agora me pegou se ele é 85 ou 86, eu acho que ele é 85. O XR3 Laser ele era na cor branca e o filetinho na lateral do carro, o duplo filete, ele era vermelho com azul. Então, quando a gente olhava um laser, a gente sabia que não era 84. Agora eu preciso confirmar se ele é 85 ou se ele é 86. Bom, enfim, e o escrito atrás, o adesivo aqui, na cor, em 84, ele era em cinza, né? E nos 85 e 86 já passou a ser preto, acompanhando o filete lateral que era preto, né? Esse carro aqui sendo 85, eu mantive, ele já era vermelho de origem, eu mantive a cor, né? E eu coloquei, né, o adesivo. Na verdade, esse adesivo ele não é prata, ele é aço inox, né? Uma imitação aí de aço inox, tá? E na Europa ele existia a versão com injeção eletrônica e eu aproveitei o ensejo e coloquei com injeção eletrônica a denominação externa, mas na verdade esse carro é um carro nacional com motor CHT sem injeção nenhuma, né? Outra coisa interessante que eu trouxe de lá são esses botões aqui, né? Esse botão em específico aqui da lanterna de neblina que só teve na Europa. E essa lanterna de neblina, eu coloquei uma lanterninha extra aqui, né, de neblina. E essa lanterna de neblina, ela na verdade é para acender do canto esquerdo do carro, né, no canto esquerdo, na posição ao lado aqui da ré, né, esse pedacinho aqui. Aliás, por que o canto esquerdo? Por que o Kadett tem a lanterna somente no canto esquerdo, né? Eu estou falando Alemanha, eu não estou falando Inglaterra, que no Kadett GSI vem dos dois lados. Porque foi feito um estudo nas estradas alemãs, principalmente quem não adotou dos dois lados, e acharam que o veículo que tinha essa lanterna com uma luz vermelha forte, que tem uma potência da lâmpada de freio, colocada somente de um lado, a pessoa que o veria, né, na estrada saberia que era uma lâmpada de neblina.
Se colocasse dos dois lados, o pessoal poderia fazer confusão com o carro tá freando, alguma coisa nesse sentido. Essa abordagem, essa colocação, isso que eu estou falando, não foi seguido à risca. Tanto é que na Inglaterra, o XR3, não, o GSI, ele tem a lanterninha de neblina dos dois lados, né? Então, isso cai por terra, né, em algumas situações, onde só interessa a neblina, não interessa se é de um lado, se é dos dois. Então, na Europa foi colocado convencionado do lado esquerdo, né? Tem lógica, eu acho até mais interessante ter um lado só, né? E aí é o seguinte, aí eu coloquei, tá voando fuligem que eu tô preparando esse carro tava parado e eu preparo as superfícies que tem plástico. Como é que eu preparo? Eu lambuzo primeiro essas superfícies com vaselina ou coisa de plástico, podem ver aqui, né? Que é o seguinte, o plástico ele vai sendo reidratado e para depois na hora da lavagem, do polimento, né, né, que eu mesmo faço, ele já está absorvido, né? E aí ontem preparou aqui a casa, queimou algumas coisas e voou fuligem e grudou. Então o carro ainda não está pronto, nada disso, eu estou só mostrando. Então esse carro foi restaurado assim inteiro, não sei se a palavra certa é restaurado, né? Em 2005 mesmo, 2006, e ficou guardado. Eu ando pouco, tal, e agora vou andar um pouquinho com ele, arrumar e tudo mais. Então foi colocada a grade do 1600, a grade europeia, né? E eu trouxe também os milhas originais de lá. Isso aqui não é milha pintado de amarelo com vitral, sei lá o que eles inventaram agora. Isso é a milha original da caixa da Ford, da divisão Motorsport da época, que hoje eu nem sei se encontra, eu sei que barato não é, eu só trouxe porque eu arranjei uma situação de preço bem bacana e eu trouxe, mas hoje eu sei que custa muito caro isso aí quando se encontrar. Foi pintado, foi refeito toda a parte de estofamento, refeito não, foi reaproveitado o que já era dele e eu mantive algumas coisas, por exemplo, tem um detalhezinho aqui nesse estofamento, que é não sei se é algum cigarro, sei lá o que aconteceu, e eu mantive, né? E o painel, olha, já vou falar para vocês, é muito difícil encontrar um Escort que não tenha empenamento de painel ou rachadura, ó. Tá vendo que esse aqui, ó, não tem nada, absolutamente nada. Deixa eu entrar aqui para mostrar. E também não há nenhum tipo de empenamento proveniente do sol. Por quê? Porque esse painel ele não foi restaurado. Painel restaurado, a gente consegue ver que o pessoal restaura e faz um trabalho fabuloso nas trincas, mas o empenamento dele eu desconheço como é que se arruma. Esse aqui não tem empenamento nenhum, nada disso, porque esse painel é zero. Isso não encontra mais. Tanto não encontra que esse painel ele não era dessa cor. Esse painel era do Escort Guia, que foi o único painel que eu encontrei. Já veio pintado. Então eu tive que mandar pintar esse painel de cinza tubarão. Inclusive notem aqui que na instalação, tá vendo aqui uma manchinha marronzinha aqui? Era a cor dele. Na montagem aqui da coluna, do acabamento da coluna de direção, que eu tive problema nessa de tanto montar, desmontar, montar e fazer e acertar, riscou. Eu preciso ainda ajeitar o som desse carro. Foi montado, não ficou um negócio bacana como eu queria, né? Eu trouxe um rádio de época, da Pioneer, né? Que inclusive eu gosto muito de Pioneer. Eu não... Ah, mas o original eu fico Ford. O original eu fico Ford, mas o carro é meu, eu deixo do jeito que eu quero. Então vai ficar um rádio top de linha de 1985, né? Tá vendo? Olha que interessante. Aí...
poderoso jejum da mudança. Aqui só pega estação, ou essas estações religiosas, né, gospel, ou sertanejo ao extremo, né? Então aqui tem, a gente liga ele tem também uma função que é como se fosse um equalizadorzinho, né? E tem um equalizador aqui embaixo. Deus me livre. Deixa eu desligar isso aqui. Enfim. E a parte de porta-fitas eu também trouxe da Europa. Com isso aqui nós não tivemos, era tampado aqui, né? Eu tenho porta-fitas dele, tinha, né? Só que eu já vendi, eu resolvi trazer porque esse aqui eu achei diferentinho. Isso aqui é o fader do rádio na Europa. Então, o porta-fita nacional, ele tem toda essa caixa aqui, né? Pro lado de cá, e esse quadradinho fica aqui. Isso na verdade é um fader onde a gente coloca para frente, para trás, para um lado, para o outro. Essa história toda que era coisa da época, né? Aqui tem um controlinho do rádio, né? Desse rádio que eu coloquei, né? E na Europa também tivemos o console, que eu trouxe o console. Tá tudo sujo, eu vou limpar, depois eu quero ver se eu faço outro vídeo mostrando para vocês. E só, esse carro não tem ar-condicionado, tá vendo aqui, ó? Não tem ar-condicionado, mas eu trouxe o vermelhinho azul, que quando acende eu acho uma gracinha. Eu só trouxe sem o funcionamento do ar. E é isso. Então, basicamente, tirando essas faixas, né? Tirando essas faixas que eu trouxe de fora, o carro foi tudo restaurado, tudo refeito. Outras coisas interessantes é que em 84 nós tivemos no lançamento o XR3 Pace Car, que foi feito, foi vendido nas concessionárias. E foi vendido nas concessionárias. E aqui nós temos a plaquetinha e a plaqueta de identificação, interior cinza, cor 5, e aí vai, que tá bem brilhante, porque esse carro tá brilhante mesmo, foi colocado muito verniz, sem trincas, né? Porque eu pedi para pintar PU na época, e o PU ele já vem, é uma tinta envernizada, e eu já pedi para colocar uma ou duas, eu comprei o verniz PU, então foi colocado um verniz em cima da tinta, né? E é isso, né? Outra coisa que é interessante é que esse reservatório aqui é original, né? Que eu trouxe de fora também, com a tampa de ferro, reservatórios novos, tampinha do amortecedor. Tem muito ainda o que fazer nele, né? Eu joguei uma água, tá vendo? Ficou parado, joguei uma água, olha a bomba de combustível já está enferrujando um pouquinho. E o filtro era para ser preto, né? Mas eu resolvi pintar de azul, que é o azul da Ford, assim como as pinças de coisa, invenção minha, que a pinça eu acho que até me arrependi um pouquinho. Esse é preto, né? Então era para ser um pouquinho mais escuro, que é o azul da Ford, mas acabou saindo esse azul aí. E às vezes a gente não tem mais paciência, acaba deixando e pronto, né? Enfim, não tem muito segredo, né? É isso. Espero que tenham gostado. E é isso. Eu trago peças de fora, né? E trabalho com encomenda, vendo peças no Mercado Livre. É interessante até deixar o cartão aí de contato, né? Tá desfocado aqui, né? Dá uma focadinha aqui. É interessante aí o contato. Só chamar no vídeo. Eu tenho meu Facebook, né? H1 Shop. Só mandar mensagem, eu faço encomenda e tal. Agora é engraçado que daquela época para cá, as encomendas que vem chegando é assim, a pessoa vai lá, procura, não acha. Aí vem aquela encrenca do tamanho de um bonde pra gente achar. É complicado de achar. E eu não faço mais garimpo, tá? Porque o garimpo é meio complicado, né? A pessoa... Só faço para cliente que eu sei que, sabe, se não comprar é por um ou outro detalhe. Mas garimpo para fazer cotação, tô fora, entendeu? Então não vale a pena, perde tempo e tudo mais. Mas eu corro atrás dessas peças dos carros da década de 90. É só me chamar, a gente
faz cotação. E tem o preço bom, né, no Mercado Livre. Falar que tem preço bom é meio complicado, mas dê uma olhada lá para as peças que eu tenho. E é isso, ó, podem ver que farol foi tudo trocado, Euroserra. O de milha é o redondinho aí, é o original Ford europeu. E é isso, pessoal. Eu vou aos poucos fazendo outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado. O Pace Car, ele vem escrito aqui na plaqueta PK, né? E o laser vem escrito laser aqui para diferenciar. E a cor branca, tirando da situação do Pace Car e do laser, ela foi colocada em 85 com filete vermelho. Mas eu sinceramente só vi em fotografia. Eu não me recordo desse carro branco sem ser essas versões especiais. Espero que tenham gostado. Até mais.